Boa noite. O planeta aquece em parte devido ao uso descontrolado dos recursos naturais. É por isso imperioso ter uma gestão racional e rigorosa para enfrentar as alterações climáticas. O aviso é das Nações Unidas. Cortar no consumo de carne, recorrer menos a produtos químicos e proteger as florestas. A orientação surge no novo relatório da ONU sobre alterações climáticas. Crise política em Itália, confiante nas sondagens, partido de Matteo Salvini ameaça com eleições antecipadas. Líder da oposição russa na mira das autoridades, justiça congela contas da Fundação Anticorrupção de Alexei Navalny. Ex-presidente do Quirguistão detido após violentos confrontos, Almazbek Atambayev está acusado de enriquecimento ilícito. E 50 anos depois, a passadeira de Abbey Road continua a fazer parar o trânsito. O sol e o clima, dois problemas relacionados. Por isso, mais do que nunca, é fundamental utilizar os recursos do planeta de uma forma racional e sustentável. Quem o diz é o painel intergovernamental sobre alterações climáticas das Nações Unidas. É preciso consumir menos carne, cultivar a terra com menos produtos químicos e proteger as nossas florestas para tentar controlar o aquecimento global. É esta a mensagem do mais recente estudo da ONU sobre as alterações climáticas. De acordo com os cientistas, o homem está presente em 75% da superfície do planeta e as formas de cultivo e a criação de gado contribuem para o aumento da temperatura na Terra. Mudar o sistema alimentar e agrícola é fundamental. Neste sentido, a mudança das nossas dietas para menos carne e mais vegetais deve ser uma das principais recomendações, porque não só libertaria a terra necessária para alimentar as pessoas, que é uma grande prioridade, mas também libertaria a terra necessária para a proteção florestal e dos ecossistemas. A proteção destas florestas não pode ser subestimada. Destruí-las para obter madeira, para fazer terrenos de pastagem ou plantações para produzir óleo de palma contribui para as alterações climáticas e representa 15% a 20% das emissões globais. O relatório sublinha como o rendimento das colheitas vai diminuir nas zonas mais secas, obrigando as pessoas a migrar, aumentando os preços dos alimentos e o risco de fome. O relatório promove uma abordagem mais saudável dos alimentos, das pessoas e das florestas para ajudar a reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa e evitar alterações climáticas descontroladas. Mas o futuro vai depender das escolhas dos governos, das empresas e de cada um. O comboio de alta velocidade italiano pode ficar na história como aquele que levou Matteo Salvini à chefia do governo. As lutas no seio da coligação ameaçam fazer cair o executivo. As eleições antecipadas podem ser uma realidade e a Liga perfila-se como grande favorita. O TGV italiano pode vir a transportar Matteo Salvini até ao Palazzo Chigi, sede da presidência do Conselho de Ministros em Roma. O próprio partido Liga disse num comunicado que as eleições antecipadas eram a única solução viável se não houver entendimento entre os parceiros de coligação. A crise foi aberta pelo comboio de alta velocidade. A Liga votou contra a moção do parceiro, o Movimento 5 Estrelas, de Luigi Di Maio, que pretendia parar a construção da linha Lyon-Turim. Tendo em conta a subida da Liga nas sondagens, a eventualidade de eleições antecipadas pode concretizar o sonho de Salvini de subir um degrau e passar de ministro do Interior a chefe do governo. A Liga tem 36% das intenções de voto, o que, somado aos votos no Partido Fratelli d'Italia, daria uma maioria relativa de 43,5%. O Movimento 5 Estrelas de Di Maio fica muito abaixo dos resultados de 2018, que obrigaram os dois partidos a partilhar o poder e nomearam o independente Giuseppe Conte para a chefia do governo. Para já, a primeira cabeça a rolar deve ser a do Ministro das Infraestruturas e Transportes, Danilo Toninelli.
A justiça russa congelou as contas da fundação do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, alvo de uma investigação por lavagem de dinheiro através do seu fundo de luta contra a corrupção. As contas da fundação do líder da oposição russa, Alexei Navalny, foram congeladas por ordem das autoridades. A polícia esteve nas instalações da Fundação Anticorrupção, criada pelo opositor de Putin, e fez apreensões e detenções. O Comitê de Investigação russo justificou o apertar do cerco a Navalny com a alegada recepção de fundos ilegais. Diz o comunicado que pessoas ligadas à Fundação Anticorrupção receberam somas elevadas de terceiros que sabiam ter sido adquiridas ilegalmente. Navalny, principal figura da contestação ao presidente Vladimir Putin, foi detido no fim do mês passado, na sequência de manifestações. O tom dos protestos tem vindo a subir. Nos últimos 2 fins de semana, a polícia russa deteve cerca de 2.000 pessoas. A polícia do Quirguistão deteve o ex-presidente Almazbek Atambayev depois de violentos confrontos com apoiantes do antigo chefe de Estado e um dia após uma tentativa fracassada que provocou um morto e dezenas de feridos. As forças de segurança do Quirguistão prenderam o ex-presidente Almazbek Atambayev. A detenção desta quinta-feira aconteceu após a tentativa fracassada do dia anterior, onde morreu um elemento das forças especiais e provocou dezenas de feridos entre os apoiantes do ex-presidente e os agentes da autoridade envolvidos na operação. Momentos antes de ser detido, Atambayev reuniu os seus partidários e incitou-os a realizarem protestos indefinidos. O ex-presidente dizia querer apenas uma coisa das autoridades, que começassem a cumprir a lei, adiantando que, se nem para ele as leis fossem respeitadas, então mais pessoas seriam tratadas como ovelhas. De acordo com os seus correligionários, o ex-presidente rendeu-se para evitar a repetição dos confrontos violentos que se tinham registado perto da sua residência na cidade de Koitash, a cerca de 20 quilómetros da capital, Bishkek. O Ministério Público acusa Atambayev de enriquecimento ilícito, apropriação indevida de terras, corrupção no projeto de modernização de uma fábrica e libertação de um líder da máfia. Juros a afundarem-se, bolsas a desvalorizar e uma corrida ao ouro. Há cada vez mais indícios de que o mundo se precipita para uma recessão económica. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China agrava o receio dos investidores. As tensões entre Washington e Pequim alimentam uma onda de pessimismo na economia mundial. Os mercados estão de olhos postos na estratégia de Donald Trump, como explica a analista do site investing.com. Neste momento, a estratégia dele é clara. É claro para ele que vai chegar a um acordo com a China. Já deixou claro que será quando ele quiser e como ele quiser. O que aconteceu foi que o presidente chinês, Xi Jinping, é um adversário mais duro do que parece. E as coisas não estão a funcionar como Trump queria. Mas é claro que o objetivo de Trump não é chegar a um acordo em relação à guerra comercial. Se os mercados caírem, Trump vai culpar a Reserva Federal e dizer-lhe para baixar as taxas de juros. A forte desvalorização da moeda chinesa, registada esta semana, aumenta os receios de uma guerra monetária, um cenário que pode afetar a Europa. Para as exportações europeias para a China pode ser bastante mau. Um yuan fraco também preocupa a China porque baixa o poder de compra e prejudica o turismo. O turismo chinês na Europa, em Espanha e noutros países é brutal. Se o yuan fica mais débil e o euro mais caro, o turismo na Europa vai diminuir muito. Perante a crescente incerteza, o preço do ouro aumentou quase 2%, o valor mais alto dos últimos 6 anos. João Cancelo já é jogador do Manchester City. O internacional português deixa a Juventus a troco de 65 milhões de euros e transformou-se no lateral direito mais caro da história. João Cancelo vai representar o bicampeão inglês Manchester City até 2025. O futebolista internacional português deixa a Juventus no negócio em que o brasileiro Danilo segue o caminho inverso, anunciaram os dois clubes.
muito contente por estar aqui, de desfrutar do futebol inglês, que há muito já que queria estar aqui, e então penso que é um passo em frente na minha carreira. O treinador teve muita influência porque é um treinador que eu admiro há muito tempo, a forma como a equipa joga nos últimos anos e de facto foi isso que me atraiu mais. A Juventus, campeã de Itália, revelou que cedeu os direitos do lateral direito de 25 anos, formado no Benfica, por 65 milhões de euros. Fãs dos Beatles reuniram-se perto dos estúdios Abbey Road, em Londres, para marcar os 50 anos de uma das fotografias mais icónicas do mundo. A imagem do lendário quarteto numa passadeira foi estampada na capa de Abbey Road, o último álbum de estúdio da banda de Liverpool. Memórias a preto e branco e uma fotografia de parar o trânsito dos Beatles. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr estão eternizados nos acordes de cada canção e em incontáveis fotografias. Mas existe uma icónica, a fotografia da capa do álbum Abbey Road. No dia 8 de agosto de 1969, os Beatles atravessavam uma passadeira em Londres, alinhados nos passos artísticos e na batida dos pés. Uma passadeira em frente ao estúdio de gravação e na rua que deu nome ao disco. Há 50 anos, um polícia solitário parou o trânsito e o fotógrafo Ian Macmillan tirou a foto que mostrava a sincronia dos passos dos Beatles e como as almas criativas da banda caminhavam ao mesmo ritmo naquele clique. Os Beatles atravessaram a história, o sucesso e o tapete da fama de Abbey Road, a passagem de peões que os transportou para outras dimensões. E chegamos ao final de mais um Euronews Noites. Obrigado por estar connosco. Até breve.